Tenha muito cuidado com aquelas pessoas que falam do nome de Jesus, com aquelas pessoas que falam das Escrituras, com aquelas pessoas que se apresentam como um exemplo de espiritualidade, mas que na verdade por trás estão cometendo pecados, estão cometendo delitos, os quais o Senhor não aprova. Na nossa oração da noite de hoje, Deus tem esse alerta para fazer para o seu coração, para a sua vida. Afinal de contas, é muito fácil nós nos enganarmos com as pessoas. Nós acharmos que às vezes as pessoas estão caminhando para um lado, estão caminhando com boas intenções, estão realmente dispostas a cumprir e a fazer a palavra de Deus ser cumprida, mas que na verdade guardam no seu coração o pecado, a maldade e acabam apenas falando da palavra de Deus da boca para fora, apenas para aparecerem, assim como os fariseus faziam. E no final eu quero aqui orar pela sua vida, eu quero te abençoar e principalmente pedir para que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde a sua vida, que você tenha discernimento a respeito de situações como essa. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui convidá-lo, se você ainda não segue o nosso perfil, já aproveita para curtir e para seguir ele agora. E se você prefere ouvir através de uma plataforma de podcast, nós estamos nas principais. Então basta procurar por Vivendo pela Vida Cast e nos seguir por lá. Bom, o fato é que essa é uma verdade que já foi alertada por Jesus lá nos evangelhos. Jesus já nos alertava a respeito dos falsos mestres, os falsos profetas, de pessoas que se apresentam com uma estrutura muito bela, muito formosa, mas que na verdade o seu interior está apodrecido. E uma dessas passagens se encontra lá em Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 8, que diz o seguinte: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois eles ensinam ideias humanas, como se fossem mandatos divinos. Queridos, Jesus, quando ele profere essas palavras, na verdade, Jesus está aqui falando as palavras do profeta Isaías. Jesus está atestando que aquilo que Isaías profetizou a respeito desse povo era de fato uma realidade. Eram pessoas que por fora, eram bela viola, mas por dentro eram pão bolorento. Já ouviu falar nesse ditado? Era exatamente assim como algumas pessoas se comportavam na época de Jesus, principalmente os religiosos, os fariseus, os saduceus. Eram pessoas que exigiam do povo uma determinada santidade e se colocavam num patamar de santidade, mas que na verdade aquilo que era conveniente a eles, eles não seguiam, eles aboliam os ensinos divinos. Então, na frente do povo se apresentavam de uma forma, mas por trás tinham as suas negociatas, suas regalias, e não cumpriam de fato tudo aquilo que havia sido estabelecido por Deus. A verdade é que nos dias de hoje, muitos também se comportam assim, com a capa de santidade, com uma vitrine impecável, e muitas vezes exigem de outras pessoas uma perfeição acima daquilo que o próprio Deus exige. Ou seja, impondo regras, impondo situações que nem mesmo Jesus impõe. Aqui, por exemplo, na época de Jesus, eles colocavam a lei de guardar o sábado, quando na verdade houve uma interpretação errada do que Deus falou sobre guardar o sábado. Então, muitas vezes, esses líderes religiosos se apresentam com uma capa, colocam fardos pesados na vida de pessoas, da comunidade, mas quando o Senhor olha para o coração deles, o coração está vazio, o coração é frio e o coração está longe de ser a habitação do Espírito Santo. Portanto, na noite de hoje, que o Senhor possa guardar a sua vida, que o Senhor possa guardar o seu coração, que o Senhor possa lhe livrar de todas essas pessoas, de falsos profetas, falsos mestres, falsos religiosos, pessoas que caminham mascaradas, as máscaras da santidade, as máscaras da pureza, mas que na verdade não seguem aquilo que pregam, não seguem aquilo que ensinam. E aqui eu quero abrir um parêntese, eu não estou dizendo para você que
existem líderes perfeitos. Não, muitos homens e mulheres de Deus, eles são imperfeitos, eles também caem. Só que a diferença é que eles não vivem na prática dos seus pecados. Quando eles caem, eles reconhecem, eles são constrangidos diante de Deus, eles se arrependem, eles pedem perdão dos seus pecados e eles buscam viver aquilo que eles pregam. É diferente de você pregar algo, mas esconder outra nos bastidores. Então essa é a diferença para que você possa identificar. E eu sempre digo, não procure uma igreja próxima da sua casa. Não, procure uma igreja que frutifique. Procure uma igreja que gere frutos no Espírito, que realmente estão de acordo com a palavra de Deus. Porque existem muitas igrejas que estão próximas da sua casa. Inclusive, tem até igrejas que elas estão próximas da Bíblia. Era o caso dos fariseus, dos religiosos. Eles eram entendedores, daquilo que estava escrito no Pentateuco, na lei dos profetas, dos patriarcas. Eles eram próximos, mas eles não viviam aquilo de fato. E aqui eu vou reformular a frase que eu acabei de dizer. Não procure uma igreja próxima da Bíblia. Procure uma igreja que frutifique de acordo com as Escrituras. Onde que você vai identificar se aquela fonte que está jorrando, ela é boa ou ruim? Se ela frutificar, se a igreja que você está visualizando, frequentando, pensando em levar a sua família e se membrar, ela frutifica, amém. Está frutificando de acordo com a Bíblia? Amém. Vá em frente, siga com eles. Eles terão erros? Terão sim. Terão pecados? Terão sim. Mas você verá que existirão os frutos, e um dos frutos é o fruto de arrependimento, de entender que somos falhos, pecadores, somos limitados, mas que precisamos reconhecer, acertar o nosso caminho e continuar buscando a Deus, continuar seguindo o Evangelho. Caso contrário, se você está numa igreja que às vezes até fala a palavra, pode ser uma igreja até que tenha muitos mestres, muitos teólogos, muitas pessoas com entendimento acadêmico das Escrituras. Mas se essas igrejas não frutificam de acordo com a Bíblia, fuja dela. Elas não serão boas para a sua vida. Então, diante dessa palavra, dessa mensagem, eu quero orar por você e abençoá-lo em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir pela vida do meu irmão e da minha irmã, que eles possam compreender essa palavra, Pai, sabendo discernir aquelas pessoas que realmente geram frutos, aquelas pessoas que realmente foram transformadas pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Evangelho, daqueles falsos profetas, dos falsos mestres, dos religiosos, pessoas que se apresentam com uma estatura ilibada, mas que na verdade, nos bastidores, não vivem nada daquilo. Então que em nome de Jesus, que na noite de hoje haja discernimento necessário na vida do meu irmão e da minha irmã, para que eles caminhem com pessoas que frutificam de acordo com a Tua palavra, que eles carregam os frutos do Espírito na sua vida. Que em nome de Jesus, o Senhor proteja a vida do meu irmão e da minha irmã na noite de hoje. Que o Senhor guarde o seu coração, a sua integridade física e espiritual, para que eles possam encontrar pomares do Senhor, para que eles encontrem plantações do Senhor e que nesses ambientes, Pai, eles possam criar raízes, eles possam crescer, florescer e frutificar para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Então, se você crê nessa mensagem, se você recebe ela, já digita aí nos comentários. Eu recebo e eu creio em nome de Jesus. Quero pedir aqui a sua contribuição, muito importante. Se essa mensagem falou com você, compartilhe ela com outras pessoas. Eu tenho certeza que ela também vai falar com quem está precisando ouvir essa mensagem. E lembrando que se você perdeu a última mensagem, vou deixar aqui o link para que você possa se alimentar dessa palavra. E amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando, adorando, meditando nas Escrituras. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.